Segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, claro. E olha que nós estamos aí nesta toada de notícias negativas, né? E claro que isso acaba fazendo com que lá fora o mundo perceba o que está acontecendo aqui dentro. E tudo isso por quê? Porque nós sabemos que a ignorância é um combustível de governos populistas, né? Governos que oferecem o pão hoje e traz a fome amanhã. Não se combate, por exemplo, a pobreza combatendo a riqueza, destruindo a riqueza. Mas parece que é assim que funciona as pautas de esquerda, tanto na política nacional como mundial, principalmente aqui na América Latina. E ao agir dessa forma, diversos governos acabam, então, por dilapidar o patrimônio público, levando o país ao caos econômico e ao desmonte das instituições. Hoje, o nosso ex-presidente fez um post no X, trazendo uma matéria de ontem do jornal The New York Times, prestigioso jornal, onde seu editorial chamou a atenção com o título já traduzido para vocês de A Repressão à Corrupção está se desfazendo no Brasil. E a matéria retrata assim tudo que realmente ocorre por aqui. A reportagem expõe com clareza a gravidade da crise institucional e moral que o Brasil está atravessando, desde o fim do governo anterior em dezembro de 2022. Sim, porque de lá para cá a coisa desandou de vez, não é isso? Ao invés de alimentar narrativas absurdas da imprensa e típicas de regimes autoritários, como a falsa acusação de que a oposição teria tramado um golpe aqui contra o atual governo, o jornal The New York Times se volta aos verdadeiros problemas do Brasil e expõe como os abusos e excessos estão manchando a imagem do Brasil no exterior, corroendo assim a credibilidade de nossas instituições, comprometendo a percepção dos investidores internacionais e criando, claro, uma série de problemas domésticos, além dos externos. O texto revela ao mundo como o desmonte de um dos maiores esforços globais contra a corrupção, como foi o caso da Lava Jato, é, na verdade, apenas um dos muitos sintomas de instituições que têm se deixado contaminar pela lógica política e que têm atuado para blindar amigos quase sempre da esquerda, enquanto persegue os membros da direita oposicionista, né, ao atual governo, claro. O texto do jornal não deixa dúvidas. O aparelhamento do Estado está liderando um processo de instrumentalização e desmonte institucional que coloca em risco a própria credibilidade do Brasil no cenário internacional. Segundo o jornal ainda, ao invalidar provas, anular condenações e beneficiar empresas e figuras envolvidas nos maiores escândalos de corrupção da história brasileira, não é um Estado que cultive e promove o respeito à lei, mas que promove, sim, a impunidade de aliados em claro contraste com a postura e a retórica adotadas contra alvos comuns, né? Como os presos políticos, por exemplo, de 8 de janeiro. A reportagem demonstra ainda que esta crise não se limita ao passado da Lava Jato apenas, mas reflete o presente e o futuro do Brasil, onde as instituições estão capturadas por interesses políticos partidários. O The New York Times destaca ainda, por exemplo, o inquérito das fake news, criado, segundo o próprio jornal, para perseguir críticos e censurar a imprensa. Sob esse mecanismo, verdades inconvenientes são silenciadas e a liberdade de expressão, que é uma pedra angular de qualquer democracia, vem sofrendo ataques sem precedentes. Segundo o nosso ex-presidente, assim como o recente editorial do Wall Street Journal, o The New York Times faz uma análise sombria do futuro do Brasil, caso esse ciclo de destruição institucional continue.
A politização das instituições, que não deveriam ser políticas, não é apenas um retrocesso no combate à corrupção, mas uma mensagem clara de que o Brasil de hoje está voltando a ser um paraíso da impunidade, onde os poderosos podem fazer o que quiserem sem qualquer temor de punição, enquanto as vozes dissidentes são perseguidas, rotuladas de antidemocráticas e caladas. Essa situação não é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir aí que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesses. O Brasil oferece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos e os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade e verdade tem que ser de todos. Só poderemos construir e deixar para as futuras gerações o país que queremos, se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas duradouras. É o que disse o nosso ex-presidente em seu post no dia de hoje. Por tudo isso, meus amigos, é que temos aí que ficar atentos com o que vem pela frente, principalmente com relação ao julgamento que começará na próxima quarta-feira, dia 27, lá no Supremo Tribunal, onde a Corte irá definir a tal regulamentação das mídias, regulação das mídias sociais. Diante aí de uma complexidade muito grande do caso e da própria estrutura do julgamento, que vai incluir 3 ministros relatores, né? Ou seja, são 3 ministros relatando o que pensam e, de uma certa maneira, já dando seu voto por antecipação, claro, né? E também, por conta de uma longa lista de sustentações orais que serão feitas, obviamente, a expectativa é de que haja pedido de vistas de alguns ministros, o que poderá fazer com que a decisão ocupe alguns meses de 2025, já que estamos a menos de um mês de um retrocesso. Naquele período onde os ministros precisam descansar porque trabalham demais durante o ano, não é? Muito bem. Segundo a reportagem, por exemplo, da CNN Brasil, a avaliação é de que a falta de regras mais rígidas para as plataformas digitais acaba incentivando a radicalização política diante da disseminação de discursos de ódio e notícias falsas na visão do Supremo. O engraçado é que eles acham que a falta de regulação só é prejudicial para a esquerda. Como se a esquerda não fizesse discursos de ódios, não apresentassem pessoas jogando bola com a cabeça do presidente, não mostrassem posts com um falecido em desastre de moto, onde esse falecido era o ex-presidente, onde a imprensa não faz discursos chamando o ex-presidente disso ou daquilo. Não, isso não é discurso de ódio. Quem faz discurso de ódio é a direita. Mas tudo bem. A leitura da maioria dos ministros é de que as plataformas devem ser mais proativas na remoção desse tipo de conteúdo e não atuarem apenas quando houver uma decisão judicial para isso, como aconteceu aí contra a Rede X do Elon Musk, né? Mas serão julgados no Supremo, em conjunto, 3 ações sobre o Marco Civil da Internet. Uma de relatoria do Dias Toffoli, outra de Luiz Fux e outra de Edson Fachin. O ponto central do debate é a validade ou não do artigo 19, que prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas civilmente pelos posts dos usuários se não cumprirem decisão judicial de remoção de conteúdo. Bem, esse é um assunto que vem rolando há tempos, tanto no Congresso, né, que, aliás, o Legislativo não toma uma decisão, não vota definitivamente uma lei sobre isso, para impor ao Supremo a realidade de que a lei tem que ser cumprida. E qual lei tem que ser cumprida? Que é definida pelo Legislativo. Não é o Supremo que teria que definir lei alguma, como vai acontecer. Mas no Brasil tudo já virou bagunça. Tudo acontece, a Deus dará, e ninguém fala nada. O Supremo vem, vota,
qualquer artigo, qualquer lei, qualquer pedido de partidos da esquerda, e o legislativo não contesta. Então, é claro que o que eles querem é calar a direita, principalmente agora nessa reta de chegada até 2026, onde o pleito eleitoral será para a presidência da República, senadores, deputados federais, e eles obviamente querem calar a direita, querem tirar o poder à direita, fazer novos parlamentares e até o próximo presidente da República. Então, claro que censurar a internet, regular as redes sociais será uma forma clara para impedir a manifestação da direita. Quem costuma usar muito o Instagram sabe que o Instagram está regulando demais. Tem muitos posts que não lhe dão liberdade de fazer comentários. Eu não consigo mais subir minhas sátiras no Instagram. Vídeos que eu fazia como sátira política não estão sendo aceitos pelo YouTube, pelo Instagram. Do Zuckerberg, que jurou lá nos Estados Unidos que não iria mais participar de tendência ideológica, tendência política, e ficar isento. Mas o Instagram é do Zuckerberg, né? Mas é assim que as coisas funcionam. Eles querem calar a direita, para deixar a esquerda trabalhar como bem entende. E claro que agora que veio à tona esta maluquice de indiciamento do ex-presidente, de militares, que aliás teriam que ser julgados apenas pelo Supremo Tribunal Militar e não pelo STF, né? É claro que agora eles vão tentar calar a direita a todo custo, proibir mensagens e divulgação de posts nas mídias sociais, para que o brasileiro vá ficando isolado de uma forma ou de outra, porque pela televisão as notícias que sairão serão todas benéficas ao atual governo. Então é isso que está acontecendo. Estamos nesse momento de muita atenção, cautela, preocupação também, mas a preocupação não deve ser tanta, meus amigos, porque, que nem eu disse no vídeo anterior, essa questão de indiciamentos, julgamentos, quem vai ser preso, quem não vai, ainda vai comer alguns meses pela frente e vai depender muito de como o governo americano, o governo com Donald Trump, vai agir com relação ao Brasil. Tenho certeza disso. Aquele ministro, ele é inteligente, ele é perspicaz, ele sabe como usar o material que tem na mão. Ele vai primeiro esperar o que vai acontecer daqui por diante, quais serão os movimentos de Donald Trump, Elon Musk, Congresso americano, contra eles também aqui no Brasil, para depois tomar uma decisão. Então temos que ficar aí espertos, aguardar e tocar o barco, ok? É o que eu tinha para vocês hoje. Vão correndo para o Redação Terra Brasilis, que tem um vídeo muito bom lá. Será que o Mourão traiu o nosso presidente? E como que os Estados Unidos interferiram nos pleitos de 2022, hein? É sobre isso que eu estou mostrando lá no outro canal, ok? Vou deixar o link abaixo. Conto com vocês, desejo a todos aí um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.